Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson, venho aqui dar umas dicas rápidas aqui referente à nossa revisão para o segundo ano do ensino médio, material poliedro, tá? E destacando que a nossa prova ela vai estar toda ela envolvida no primeiro capítulo ligado ao sociólogo francês Émile Durkheim, ou Durkheim. O Durkheim e o seu conceito de fato social, a ideia de que as regras, as normas, os comportamentos, aquilo que entendemos como certo ou errado, são, na verdade, valores da sociedade. O que ele tenta dizer é que nós vivemos já numa sociedade pronta e acabada. A gente vai só reproduzindo os seus valores. Nascendo naquela sociedade, logicamente você vai reproduzir os valores daquela sociedade. A ideia é de que nós somos resultado de um meio. É isso que ele tenta destacar para a gente. Então, os valores dessa sociedade, ele dá um nome. Ele chama isso de fato social. Então, todas as normas, os comportamentos, os regramentos da sociedade são ligados ao que é chamado de fato social, que é o comportamento. E o fato social tem três características. Exterioridade, quer dizer, nós aprendemos as coisas, vem de fora, nós aprendemos através de uma coisa chamada educação, tá? Que você aprende na escola, na igreja, na família, tá? E além da exterioridade, você tem a questão da generalidade, é o fato de que os valores, que se nós estamos vivendo numa mesma sociedade, a gente tende o que? A generalizar, a tendência é os comportamentos eles ficarem muito parecidos. Né? Então tu tem um princípio moral e ético, por exemplo, a garotada hoje é muito ligada nas redes sociais. Né? Então tu tem os comportamentos com o celular, por exemplo, tá? São muito parecidos. Tá? A ideia é de que hoje as pessoas elas não buscam nem mais livros, elas buscam, por exemplo, tudo é Google. Quer dizer, então os comportamentos estão ficando parecidos, ou seja, eles estão generalizados. Tá? Estamos diante aí de um fato social que tem essa característica. Pode ser, por exemplo, assim, a busca da beleza, né? A busca, por exemplo, do corpo saudável, ir numa academia. Você vê a quantidade de pessoas que vão numa academia para chegar a ter aquele corpo belo, bem definido. Quer dizer, é uma coisa generalizada na sociedade. O nome que se dá é fato social. E coerção, gente. Coerção, importante. As sociedades, elas nos pressionam. A sociedade diz para a gente como nós devemos nos comportar, de que forma, como nós devemos falar, o que nós devemos, na verdade, vestir. Então, o fato social ele cria um padrão de coerção. Então, a ideia de, por exemplo, assim, de que em alguns aspectos, no passado era muito comum isso, o jovem que não queria casar, mas era obrigado a casar porque o pai quer, ou porque a mãe quer. E assim vai, tinha muito isso. A ideia, por exemplo, dos casamentos através de acordos, tinha muito esse tipo de situação. Tá? Então, falar do modelo de coerção é pressão. Nós somos obrigados a fazer aquilo que a sociedade quer. Né? O capitão que prefere afundar com o navio é uma coerção. Né? Ele é obrigado a fazer isso, é uma regra, uma norma. Né? O homem que prefere afundar o navio, aliás, ele prefere ceder o lugar para uma mulher, para uma criança, é um código moral. Tá? Então a gente pode chamar, na verdade, assim também de um fato social, é uma coerção. Tá? O fato social, em geral, ele é um comportamento da sociedade, ele é algo normal. Então, por exemplo, se coisas ruins podem ser normais, por exemplo, suicídio, homicídio, criminalidade, obesidade, são práticas normais, porque existe em qualquer sociedade. Agora, quando é que isso se torna patológico, ou seja, quando é que isso, na verdade, é ruim, é negativo para a sociedade? É quando você tem isso em grande quantidade e isso prejudica a sociedade. Aí é problema. Tá? Então, por isso que existe a diferença entre o fato social normal, né, e o fato social patológico. O patológico prejudica a sociedade, porque ele em grande escala ele traz problemas. Então eu posso dizer que o suicídio, por pior que ele possa ser, ele é um fenômeno normal. Tá? Agora, quando é que ele é patológico? Quando ele é em grande escala, quando ele é grande. Então, naquela situação, 17 mil suicídios por ano na Coreia do Sul. Tá? Então, se eu tenho a prática do suicídio, ela é normal. Agora, se eu encontro uma sociedade como a sul-coreana, onde você tem 17 mil suicídios por ano, isso não é normal, isso é patológico. Então, a gente percebe aí que os modelos eles têm problemas sérios, digamos assim. Tá? E toda vez que você tem um fenômeno desse que em grande escala prejudica a sociedade, o nome que se dá para isso é fato social patológico. Existe também um conceito de anomia. Anomia, gente, é um estado de crise. Isso tem muito a ver com a sociedade moderna. Nós vivemos numa sociedade moderna
que passa por crises, mas são crises de valores. Não é propriamente uma crise econômica ou política, é uma crise de valores. As pessoas elas estão mais dispersas, elas não conseguem mais ter vínculos fortes. Por exemplo, o sociólogo Zygmunt Bauman, quando ele fala de modernidade líquida, ele usa a metáfora da água para dizer que nós estamos o quê? Dispersos. A água ela é fluida, ela pode ter a forma que quiser e ela escorre perante nossos dedos. A gente não tem mais referenciais sólidos, como no passado, família, escola, igreja. Essas coisas estão se perdendo, então há uma desorientação, há um estado de anomia. Mas só que o Zygmunt Bauman ele chama isso de modernidade líquida, amor líquido, medo líquido. Durkheim chama isso de anomia. Quer dizer, são palavras diferentes para um mesmo fenômeno. E qual é o fenômeno? Crises na sociedade. É o que a gente deve considerar entender. E dentre essas crises que a gente vai verificar, nós temos o caso do problema do suicídio. O Durkheim ele fala que o suicídio ele é uma prática normal, porque existe em qualquer sociedade. Mas em grande escala é problema. Aí ele classifica 4 tipos de suicídio, até porque ele entende que o suicídio não é um problema psicológico apenas. Ele entende que o suicídio é um problema também social, coletivo. Quer dizer, as pessoas tiram muitas vezes a sua vida porque estão numa pressão demasiada, a sociedade impõe uma pressão, ou o grupo impõe uma pressão, é mais ou menos nesse sentido. Então, suicídio egoísta, quando as pessoas elas se isolam, elas tendem a se isolar da família, da escola, da igreja, e elas têm por esse isolamento, mais chance de tirar a própria vida. Suicídio altruísta é o inverso, é quando o grupo diz tire a própria vida em nome de Deus, em nome da pátria, em nome de uma norma. É o caso do homem-bomba, é o caso, por exemplo, do kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Então você tem esses modelos do altruísmo. Existe o suicídio fatalista, que esse é bem interessante. Acontece quando as pessoas que estão numa sociedade não conseguem viver naquele vínculo. As pessoas elas não conseguem, elas se rebelam contra as normas da sociedade e preferem, nessa ideia de se rebelar, tirar a própria vida do que propriamente viver naquela condição estabelecida pela sociedade. O caso de muitos escravos no período colonial que preferia se matar em vez de se submeter à escravidão. Né? O caso, por exemplo, vou pegar aqui a literatura, a Madame de Bovary, que fala de uma mulher que tinha uma personalidade diferente, uma mulher do século XIX, e que quando se fala de mulher, a única coisa que ela poderia fazer é ser dona de casa, é ser esposa, e ela não queria aquilo, ela queria viver um mundo diferente, ela queria aproveitar de uma outra forma o mundo. Né? Então, naquela situação, naquela pressão de seguir os valores da sociedade, o que ela faz? Ela toma uma atitude muito radical, ela prefere tirar a própria vida do que se manter naquela condição. É o suicídio fatalista. E o anômico é o suicídio mais comum que tem. Por quê? Porque ele é um suicídio que ele tem a ver com a conjuntura. Quando existem crises econômicas, por exemplo, o suicídio ele tende a aumentar bastante. Quando você tem, por exemplo, períodos no ano, por exemplo, principalmente no final do ano, as pessoas tendem a tirar muito mais da sua vida. Então, o suicídio anômico ele é meio que sazonal, ele tem a ver muito com o ambiente, com o humor da própria sociedade, onde você vai ter mais suicídio ou menos suicídio. É nesse sentido. Tá? Mas, em geral, o suicídio é o quê? Ele é um problema não psicológico para Durkheim, mas um problema social, ligado à pressão da sociedade, à coletividade. Outra coisa que a gente pode abordar aqui, gente, é a divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho que o Durkheim fala, entendeu o seguinte, existe as sociedades pequenas e as sociedades grandes. As pequenas, elas se caracterizam por modelos de solidariedade. Quer dizer, a divisão social nas sociedades pequenas, camponesas, tribais, aborígenes, ribeirinhas, são que uma divisão de trabalho muitas vezes por sexo, função de homem e função de mulher. Pronto. Esse tipo de sociedade é chamado de mecânica. O nome que se dá é mecânica. Até dou uma dica para vocês, tomem cuidado, gente, porque é comum o aluno se confundir. Ele pensa assim, tem lá, sociedade mecânica, ele pensa, mecânica vem de máquina, então então é uma coisa moderna. Então, marca muitas vezes corresponde à sociedade moderna. E não é. Modelos mecânicos são modelos simples, tá? Típico de uma sociedade pequena, com uma divisão social pequena, aonde a sociedade ela é ampla, ela se expande, ela é complexa, muito mesmo, nas sociedades orgânicas, os modelos orgânicos, né? Porque aí o Durkheim ele compara a sociedade a um grande sistema orgânico, aí você tem essa distribuição. Então as sociedades modernas elas são
orgânicas, elas são chamadas assim de modelos orgânicos porque são muito mais complexos, muito mais dinâmicos, né? E na prova pode cair alguma coisa nesse sentido ligado a esse modelo complexo que é chamado de orgânico, ou então mecânico, né? Que é ligado à ideia de uma sociedade por semelhança. Sociedade por semelhança, sociedades onde as pessoas são muito parecidas, muito semelhantes. Por exemplo, todo homem faz só uma função, toda mulher faz só uma função. Na sociedade orgânica é diferente. Essa semelhança já diminui, né? Ela já não acontece tanto, porque você vai ter vários trabalhadores fazendo diversas funções diferenciadas, né? Então, nesse sentido, você tem um modelo muito, mas muito dinâmico, e o nome que se dá para isso são modelos orgânicos. De uma sociedade orgânica, a gente pode considerar mais ou menos essa ideia, esse sentido aqui. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que, de uma maneira geral, falar de modelos sociais, de uma sociedade com a ideia, por exemplo, de fato social, divisão social do trabalho e o suicídio os grandes temas que tendem a cair na nossa prova. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Essa foi a dica. Tchau, tchau. Um abraço.